Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Conversas da Alma. Hoje vamos abordar um tema que parece sair da ficção científica, os arcontes e as elites. Acreditem ou não, nós vivemos num mundo multidimensional e este canal abre um portal que nos dá acesso a outras dimensões e conhecimentos. Vamos além da magia e do orbe terrestre, trazendo em cada entrevista mensagens que nos guiam e contribuem para o nosso caminho evolutivo. Nós nunca estivemos sozinhos e, como sabem, não estamos sozinhos, estamos e estaremos sempre acompanhados pelos nossos criadores e irmãos estelares, e isso não implica que não haja também um grande criador. Mencionados em antigas escrituras como influenciadores da humanidade e sociedade, os arcontes eram alienígenas e a palavra arcontes era um termo antigo para a identificação de alienígenas. Ou seja, aqueles que não são da Terra. Na época da grande civilização egípcia, todas as referências a antigas civilizações como a Lemúria, Vedas e Atlântida referiam-se aos arcontes e de como eles interferiam no processo e no progresso destas civilizações. Como não havia nenhuma maneira de entrar em contacto com estes arcontes, alguns grupos foram formados para diagnosticar essa influência e tentar compreender o seu significado. Esses grupos eram conhecidos como gnósticos ou aqueles que queriam diagnosticar para identificar, conhecer. Seriam eles os famosos anjos caídos? Serão a outra facção dos Anunnaki ou os famosos reptilianos? E para nos explicar este tema desconhecido para a maioria de vocês, está connosco o professor José Garrido, investigador e escritor que já conhecem do nosso canal e que trabalhou em projetos com a NASA. O nosso canal é um canal alternativo para aqueles que estão despertos, para aqueles que querem despertar e também para aqueles que pensam fora da caixa. Já alcançámos mais de 250 mil visualizações e por isso não se esqueçam de subscrever se ainda não o fizeram, colocar um like e partilhar os diretos e as entrevistas para que possam chegar ao maior número de pessoas, contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e também para o seu despertar. Associem-se a nós no Instagram em Canal Conversas da Alma e no Facebook em Conversas da Alma. Aqueles que pensam como nós não estão sozinhos e têm agora este portal que vos traz informação alternativa e fora do sistema. Por isso, todos os convidados que trazemos a este canal e as entrevistas que fazemos são resultado de uma investigação com o objetivo de partilhar conhecimento. E vamos agora ouvir o professor José Garrido, que nos chega através de Zoom. Muito boa tarde, prazer em estar aqui presente para uma conversa que penso que será frutuosa. Eu espero que sim e acredito vivamente que sim. Começando pelas perguntas, no seu livro Os Arcontes e as Elites, fala destas criaturas chamadas arcontes. Dentro deste universo multidimensional existem muitas criaturas que há milénios são identificadas e faladas dentro da categoria de entidades pluridimensionais identificadas como arcontes. Afinal, quem são estes arcontes? Bem, já desde a antiguidade que se fala em entidades que controlam a humanidade. Normalmente eles designam-nos por soberanos. Por exemplo, há um apócrifo que é muito esclarecedor sobre isso, que é sobre a origem do mundo, que refere que quando uma multidão de seres humanos descendentes de Adão veio à vida, o qual havia sido modelado da matéria, e quando o mundo se tornou repleto de gente, os soberanos mantiveram-nos controlados pela ignorância. Ora bem, para conseguirmos lá chegar, seria interessante então fazermos primeiro uma resenha rápida do que é o universo e o que é que espécie de seres multidimensionais poderão existir. Ora bem, para mim e para muitos investigadores, devemos imaginar não o universo, mas o infinito, como um conjunto de multiversos, em que cada um tem uma matriz própria, tem forma de cubo. Isto é,
cada universo será um cubo que fará parte de um conjunto total de muitos cubos que no seu conjunto formam um multiverso. Ou seja, é como se fosse uma série de compartimentos dentro de um espaço inimaginável. Porque, vejamos, por exemplo, porque é que eu falo muito em multiversos? É que cada multiverso, é que pode haver imensos multiversos, em que cada um contém universos. E cada universo pode possuir, pode ter em si mesmo universos paralelos, universos holográficos, universos espelhos e universos multidimensionais. Aqui a questão que se põe é a relação praticamente complexa que é dos universos multidimensionais. Os universos multidimensionais, na física quântica, para existirem, têm que ter até 11 dimensões. Há quem diga que bastam 6 dimensões para que haja um universo multidimensional. Mas na física quântica, em princípio, aceita-se como 11 dimensões, existência de 11 dimensões. O que é que acontece? A cada um desses universos, que pode ter até 11 dimensões, é designado por um universo Brahma. Isto é, na física quântica, o universo Brahma é um universo como o nosso. Por sua vez, pode ter várias dimensões, pode ter universos paralelos e universo espelho. Também pode haver, o nosso universo, assim como muitos, pode ser constituído por um conjunto de... funciona como se fosse um software. Isto é, nós estaremos inseridos, todos os seres vivos estarão inseridos numa espécie de nuvem, uma cloud, Sim. em que toda a informação bidimensional que consta nesse computador, digamos, quântico, pode ser convertida numa dimensão, numa informação tridimensional. Ou seja, manifestar-se como informação tridimensional. Exatamente. Portanto, a informação será aquilo que nós conhecemos, que é zeros e uns, bidimensional, numa tridimensional que somos nós que fazemos parte dela. O que é que acontece? No universo, sendo o nosso universo constituído também por vários universos, isto é, o nosso mundo, digamos, aquele em que vivemos, neste momento, podemos coexistir com universos paralelos, universos holográficos, universos espelho, nada impede que entidades biológicas extraterrestres, que eu prefiro designar por ultraterrestres, Sim. possam transitar de uns para os outros. Sim. Como é que isso pode ser feito? Pode ser feito de várias maneiras. Ou pelos wormholes, eles chamam buracos de minhoca, mas eu acho que é um termo um bocado... Eu prefiro o termo em inglês, eu não sou muito a favor de línguas estrangeiras, mas eu acho que é uma designação mais correta, wormholes, e não buracos de minhoca. Parece que estamos a fazer qualquer coisa, não sei. E também pode ser possível fazer a transição de um universo para o outro através de um buraco branco. Isto é, no universo existem buracos negros e buracos brancos. Sim. Eu nunca tinha ouvido falar de buracos brancos, confesso. Os buracos negros são aqueles que nos absorvem. Podem absorver toda a matéria que se aproxima, porque têm uma força gravitacional imensa. Mas também são criadores de universos. Sim, também há quem diga isso. E por outro lado, porque isso aí tem razão, porque há cientistas que referem que estamos em constante movimento, o nosso universo, através de um buraco negro. Isto é, passa de um lado para o outro em constância. Eu não sou muito a favor dessa teoria, mas isso é mais a parte da física quântica. Mas quando quando um planeta, uma estrela é absorvida por um buraco negro, sai por outro lado por um buraco branco, que é repelente. Isto é, se quiser regressar pela mesma via, não consegue. Tem que achar um outro buraco negro.
Portanto, aí a hipótese de passagem de mundos paralelos, de passagem de um mundo interdimensional para outro, é muito difícil. Embora seja possível, porque nós desconhecemos, nós somos os insignificantes, não conhecemos a tecnologia. Exatamente, eles podem ter uma tecnologia muito mais Muito avançada que a superior. nossa. E nada me garante, quando os buracos negros absorvem matéria solar, por exemplo, um Sol, uma estrela, e que depois rejeitam parte desse material que é injetado para o espaço, por sua vez vai se concentrar, formando novos planetas superdensos, que a superdensidade não permita que haja vida como nós conhecemos. Porquê? Permite vida diferente daquilo que a gente conhece. Daquilo que a gente conhece. Porquê? Por causa da atração gravitacional. Senão seriam esmagados, porque serão planetas super densos. Até relativamente aos arcontes, onde é que eles estão nisto? Ora bem, sendo os arcontes entidades que podem pertencer a qualquer um destes universos que eu referi, ou paralelos, ou mundos holográficos, ou universos espelhos, eles são seres pluridimensionais que vibram de uma maneira diferente daquela que nós vibramos. Isto é, eles podem... Na terceira dimensão, não é? Nós conhecemos 4 dimensões, 3 mais uma que é o tempo. Portanto, nas nossas 3 dimensões, pode haver, digamos, coexistir um ser que tenha uma vibração diferente da nossa, em que nós sabemos ou pressentimos que ele está ali, mas que não o vemos. Temos nós, humanos, temos uma coisa que ainda está pouco desenvolvida, que é a visão. Nós temos um espectro de luz, temos um espectro de visão óptica, de luz, que o nosso corpo pode sentir, mas que não vê. Não sei se me faço fazer entender. Sim, perfeitamente. Os cães e os gatos conseguem ter um espectro diferente do nosso e ver coisas. Se reparar num gato, muitas vezes está a observar para um local, às vezes até fogem sozinhos, a gente não sabe porquê, é porque eles viram qualquer coisa que nós não vemos. Embora podamos sentir. Há muita gente que diz assim, fiquei com pele de galinha. Sim, sim. Qualquer coisa que nós sentimos, mas que não vemos, não temos não temos possibilidades de ver visualmente. Sim. Com os olhos físicos. Com os olhos exatamente. Essas entidades podem ser positivas ou negativas. Portanto, os arcontes, que era um termo que designava até em termos antigos aqueles que vieram do céu, os extraterrestres, portanto, podem ser positivos e negativos? E negativos. Exatamente. Os arcontes em si mesmo, por exemplo, os Anunnaki, tinham uma fação que era negativa. Sim. Estava ligado aos arcontes, mas os arcontes têm uma questão, têm uma particularidade. Não são seres tridimensionais. Isto é, usam seres tridimensionais, como nós e como os animais, para tentar manipular e influenciar. Como é que eles fazem isso? Através da nossa consciência. Isto é, conseguem penetrar nas mentes dos seres humanos ou dos animais, dar instruções subliminares, tal como o MK Ultra fez com os humanos, a situação dos Manchurian Candidate, que eram os candidatos manchus, que eram manipulados pela CIA para concretizar determinados objetivos. Sim. Determinadas missões, não é? Exatamente. O mesmo princípio é utilizado pelos arcontes. Só que os arcontes, para terem força, como é que eles conseguem? É através da influência de quem manda, isto é, dos políticos, dos militares, das chefias das grandes empresas, dão instruções para isso, de forma de agir, mas isso é tudo feito em longo prazo, porque para nós a vida humana é muito curta. Nós temos no máximo de vida humana 120 anos. Ou seja, o espectro deles é muito mais alargado e, portanto, eles podem influenciar durante centenas de anos. Milénios. Durante milénios. Criam objetivos, para eles o tempo não existe. E, portanto,
gerações e gerações a seguir já sabem que aquilo vai acontecer. Portanto, A ti qual é que acha que é realmente a missão destes arcontes? Qual é a missão deles? ora Na bem, sua opinião. há várias, eles têm várias missões, eu queria lá chegar, Ah, mas está é bem. assim. Eh, ora bem, estas entidades são extremamente perigosas, porque eles, ao controlarem os políticos, os empresários, os banqueiros, não falo da banca, os banqueiros, chamem-se eles Davides, Barrosos ou Jorge, eles tentam influenciar esses cabecilhas, digamos assim, que estão à frente de grandes organizações, para que, por sua vez, façam, induzam, digamos, as empresas e o povo em geral, que somos todos nós, a seguir um determinado caminho. Esse grupo de gente, desculpe o termo, mas é mesmo assim, eu sou sincero, porque as pessoas às vezes não gostam da maneira que eu falo direto. Desculpe o termo, mas é mesmo assim. Essa cambada de gente estão todos associados numa coisa que se chama os Illuminati. Portanto, não há Illuminati bons. Os Illuminati bons não existem, isso é uma fantasia. Portanto, isso é gente que, por sua vez, pertence a grupos de sociedades secretas que estão agregadas num grande poder que se chama os Illuminati, que estão colocados em pontos-chave em várias partes do mundo e em organizações internacionais. Portanto, são eles que controlam, digamos, os destinos da humanidade. Então, e acha que esses Illuminati são verdadeiramente influenciados pelos arcontes? São diretamente influenciados pelos arcontes. E E eles sabem porquê? que são, E porquê que acha que são? porque eles são claros quando afirmam isso. Por exemplo, em Portugal, há pouco tempo, houve uma conferência, essas pessoas que fazem parte dos Illuminati são conhecidos pelas élites. E houve uma pessoa no topo de uma grande organização que veio a Portugal e que numa conferência o ano passado, no Estoril, teve a desfaçatez de dizer aos empresários que as elites em Portugal não estavam minimamente preparadas. Portanto, as pessoas que leram os jornais sabem perfeitamente quem é que eu estou a falar. Portanto, porque eles querem ter mais influência, querem, digamos, construir uma plataforma que destrua aquilo que foi construído ao longo de séculos por um povo, que é o nosso, descendente dos Atlantes. Temos quase 900 anos de história e querem pura e simplesmente destruir aquilo que somos para entrarmos numa entidade que se chama uma entidade global, que eles têm agora o pomposo nome de Nova Ordem Mundial. Sim. A Nova Ordem Mundial, portanto, os arcontes são, no fim, são os paladinos da Nova Ordem Mundial. Portanto, eu acho que eles têm a missão deles é criar uma nova ordem mundial que dominam. Para controle da humanidade, em que não há fronteiras, não há história, os povos ficam sem história. Aliás, nota-se isso, podemos verificar isso até nas disciplinas que existem hoje em Portugal e em todos os países da Europa. Destrói-se pelo desconhecimento o nosso passado histórico, portanto, em que todos futuramente, irão todos ser controlados através de códigos de barras ou por chips. Portanto, é a forma de controlar como nós controlamos o gado, não é? Sim. O gado é marcado e nós sabemos que aquele gado é nosso. E o José Garrido não acha que nós já somos controlados? Perfeitamente. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto. O nosso cartão de cidadão é um controle muito sofisticado da atividade daquilo que nós fazemos. Porque o simples facto do senhor fazer qualquer compra, fica lá registado o que é que o senhor comprou. Uhum. E mais, estando associado o cartão ao cartão de saúde, futuramente as companhias de seguro poderão recusar-se a fazer seguros de saúde ou de vida
alguém cuja informação se consta no cartão. Porquê? Porque, havendo um cartão de saúde que esteja associado ao nosso cartão de identificação, aparece lá toda a informação genética, que é extremamente essencial. Por exemplo, se eu for propenso a ter Alzheimer, logicamente que a companhia de seguros, se eu for fazer um seguro de saúde ou um seguro de vida, diz logo, desculpe, mas nós não podemos fazer isso. Porque já prevêem no futuro realmente a futuramente, pessoa padecer de exatamente, Alzheimer, é isso? padecer de Alzheimer. Isso ou qualquer outra doença, não é? Claro, claro. E por acaso, agora estávamos a falar nisso, eu lembrei-me que houve um xamã da tribo Yaqui, que foi citado pelo antropólogo Carlos Castanheda. Sei, conheço. Diz assim, que ele diz isso que é é paradigmático. Diz assim: temos um predador que veio dos confins do cosmos e assumiu o controle de todas as nossas vidas. Os seres humanos são os seus prisioneiros. O predador é o nosso amo e o nosso senhor. Tornou-nos dóceis e indefesos. E se quisermos protestar, suprimos nossos protestos. Se quisermos atuar de modo independente, ordena-nos que não os façamos. Portanto, isto aqui é papel químico do que será um Estado policial da nova ordem mundial. E o que é que acha que os leva a querer dominar a humanidade? É engraçado é interessante essa pergunta. Veja, eu sou, digamos assim, posso ser um bocado suspeito, porque eu quando digo qualquer coisa, meto-me em todas as áreas, seja da medicina, da física, da matemática, do que for. Porque eu quero saber as coisas. Aquilo que não me ocultam é precisamente aquilo que eu vou tentar saber. Por isso é que é um investigador e trabalhou com a NASA também, não é? Mas, por exemplo, eu vou-lhe dizer, sabemos que o nosso planeta tem excesso de população. Mas também podemos alimentá-los a todos e tratá-los a todos, porque temos recursos para isso. O planeta suporta até 24 mil milhões de pessoas. O que é que acontece? Se reparar, uma esmagadora maioria, mais de 90% das pessoas são pobres no planeta. E uma pessoa, quando é pobre, atenção, porque eu não sou nem de esquerda, nem de direita, nem de cima, nem de baixo. Essa é a primeira coisa. Eu sou humano. E como humano quero o bem para todos os meus iguais. É isso o princípio que eu defendo. Muito bem. E então, o que é que acontece? Eu penso que a grande parte das doenças e das guerras são provocadas pelos arcontes para tentar ver, para já, como é que conseguem aceder à nossa consciência para podermos controlar-nos. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é para a redução da humanidade, porque quanto mais humanos houver, menos poder de controle eles têm. Também é verdade. É coerente. Parece ser coerente. O que é que acontece? Por exemplo, veja o caso de quando foi a gripe espanhola, em 1918. Havia 900 milhões de habitantes no planeta Terra. Morreram cerca de 100 milhões. Agora dizem que é preciso eliminar cerca de 70% ou 80% da população atual. Portanto, as doenças que aparecem não aparecem por acaso. Nós sabemos que quase todos os vírus, nós temos milhares de vírus no nosso corpo, mas sabemos que quase todos os vírus que surgem de repente vêm do espaço. Sim. O que é que acontece? É muito fácil, através da teoria da panspermia, enviar um vírus para um planeta qualquer e provocar uma hecatombe. Há quem diga que foi isso que aconteceu agora. Embora aconteceu em China, mas há quem diga que foi isso que aconteceu agora. Por acaso, eu também acho que sim. Eu acho que sim, porque houve um asteroide, eu por acaso estava a ver aqui, tinha aqui uns apontamentos, houve um asteroide há pouco tempo que passou perto daqui, que até diziam que era um OVNI, tinha a forma de um charuto voador. Sim, sim, lembro-me. Sim. Tem um nome esquisito, ou o Mama, parece que era assim. Sim, eu lembro-me de ter visto esse artigo. E o que é engraçado é que esse asteroide passou próximo portanto, cruzou a nossa órbita em 2017, em outubro de 2017.
E, entretanto, houve milhares de meteoritos, foram entrando, porque entram toneladas de meteoritos por dia na atmosfera. E o que é interessante é que o primeiro caso do Covid surge em 12 de março de 2019. Portanto, mais de um ano antes de que aquilo que era oficial aparecer. Como é que foi descoberto? Quando foi em Espanha e em Itália. Em Espanha descobriram, e em Itália foi através da análise das águas residuais. Fizeram análise das águas residuais. Sim. Em Barcelona. E em Barcelona, no dia 12 de março de 2019, fizeram testes a pessoas que tinham gripe e que agora foram rever os testes e que nessa altura já tinham Covid-19. Que circulava nas águas. Não sabem bem como é que as pessoas apanharam. Eles disseram que era uma simples gripe, uma virose. Aqui tem quando não sabem o que é. Esse vírus já estava nas águas residuais. Sim. Portanto, é bem provável. Que eu soube. Sim. É bem provável que tenha E sido. agora voltando ao seu livro sobre os arcontes, fala também dos transgénicos e dos herbicidas. E que relação é que existe com estes arcontes? Ora bem, só um momentinho. Em relação aos transgénicos, o problema que se põe é este. É possível modificar o nosso ADN e o nosso ARN através da introdução da alimentação transgénica. Sim. O glifosato é geneticamente modificados. geneticamente modificados. O caso do glifosato. É engraçado porque não tem graça nenhuma. O glifosato é feito por duas empresas, era feito por uma empresa que, entretanto, associou-se a outra, em que grande parte dos países europeus já acabaram com isso. Quer dizer, proibiram a utilização do glifosato. Exceto cá. Cá soube que houve uma proposta que foi ao Parlamento e que foi chumbada. Exatamente. O que é que acontece? Mas é só o glifosato. Por exemplo, há vários portanto, há o Pistol AV, há a toxina BT, há uma série deles. Por exemplo, eu vou-lhe contar, esta parte é interessante. Relativamente às pessoas que são intolerantes ao glúten, isso é uma treta. Porquê? As pessoas não são intolerantes ao glúten, as pessoas são intolerantes ao glifosato e todos esses aditivos. Que estão nesses alimentos. Há um estudo do MIT, em 2013, que revela que, por exemplo, a toxina BT utilizada nos produtos transgénicos são responsáveis pela doença celíaca, causando transtornos autoimunes. Sim. A destruição da flora intestinal, a destruição total de bactérias e das enzimas, bem como a eliminação de ferro, cobalto, cobre e outros metais, danificando as paredes do intestino delgado, cujos efeitos visíveis são as náuseas, a diarreia, erupções cutâneas, a anemia, depressões, podendo ainda provocar o cancro. Portanto, como vê, o que é que acontece? Permitindo-se a utilização destes produtos transgénicos, há uma forma indireta de, no futuro, haver mais crianças que nasçam com deficiência ou então pessoas que têm pouco tempo de vida. É uma forma de controle da população. Portanto, acha que isto é uma forma de controle da população? Da população, um dos objetivos da nova ordem mundial. Portanto, e está relacionado com os arcontes, é isso? Está, exatamente, porque eles estão por trás das grandes empresas e dos governos que permitem isto. E mais não digo. Para quem quiser, meia palavra, dá para entender. Há um outro senhor, que é do Instituto Salk, que em 2018 disse isto. As crianças estão a ser usadas como animais de laboratório, porque elas são mais propensas a serem afetadas negativamente por toxinas e outros problemas alimentares. São mais permeáveis, não é?
cujos produtos consumidos são geneticamente modificados e que os pais, quando consomem alimentos transgénicos, o seu ADN fica significativamente alterado. Portanto, existe isto tudo, não é? Infelizmente, é um mundo em que vivemos. Infelizmente, isto é uma grande realidade. É verdade, é verdade. Que no seu caso associa que realmente os arcontes estarão por trás deste objetivo, de fazer isto à humanidade. Estarão por trás e estarão por trás, isto é, influenciam indiretamente pessoas das elites, das quais fazem parte empresários, grandes empresas, banqueiros, políticos, toda essa gente. Isto não é fantasia, quem quiser que pesquise e que verifique, vá estudar, que há muita coisa publicada sobre isso, infelizmente está disponível, mas infelizmente parece que querem ocultar isto para que as pessoas não saibam. Isso é verdade. Também, segundo o seu livro, está em curso uma hibridização de animais e homens. Primeiro explique-nos o que entende por hibridização, para quem não conhece o termo, e porquê animais e homens híbridos? Pois. Porque isto também está nos planos deles, segundo o que está escrito no seu livro. É assim, portanto, a hibridização permite a manipulação genética que está relacionada com a transferência de imunotoxinas. Temos o caso do Reino Unido, que há um instituto, que é o Francis Crick, que conseguiu do governo britânico autorização para a produção de embriões humanos híbridos. E eu agora queria dizer outra coisa, mas não sei se vai até lá. Mas vou já a seguir, vou dizer outra coisa, já agora que vamos... Está bem. Vamos a este caso. Queria falar aqui da Jill Tarter, que é uma investigadora do SETI. Sim. E que diz assim, isto agora a seguir, porque as elites também fazem parte, das elites, também fazem parte as religiões. Claro, sabemos que sim. Isto é, as pessoas estão ligadas quase ao topo nas hierarquias religiosas, são todas pertencem às elites. Escusam de estar-me a chamar, sei lá, fundamentalista ou o que é que foi, mas essa é que é a realidade. Basta que as pessoas leiam com cuidado, se abstenham de serem facciosas para o seu lado e serem independentes e começarem a analisar. E a doutora Jill Tarter, que é uma investigadora do SETI, disse isto numa entrevista a propósito dos extraterrestres. Deus é uma invenção nossa. Se queremos sobreviver ou voltar-nos para uma civilização tecnologicamente avançada, a religião precisa de ser amadurecida. Ora bem, o que é que ela quis dizer isso? Isso é em relação estávamos a falar à hibridização. Exatamente. Homens e animais híbridos. Híbridos. Eu queria ligar, o que ela disse é isto que eu vou dizer a seguir. A prática da hibridização de embriões humanos em embriões quiméricos, ou seja, humanos-animais, tem sido apoiada por altos dignatários do Vaticano, nomeadamente pelo Papa Francisco, que financia o Instituto Salk nos Estados Unidos, conforme foi divulgado na revista Scientific American, de 25 de janeiro de 2016, e nunca foi desmentido. Afirmam eles, o Papa atual e o Vaticano estão por trás desta pesquisa e não têm nenhuma objeção, baseados no princípio de que é puramente para ajudar a humanidade. Portanto, eu quando li isto fiquei chocado. Eu fui até confirmar, mandei até um mail. Responderam-me que sim. Já obteve resposta? Obtive, sim, senhor. Por acaso responderam. Só não respondem a outras coisas. Às vezes, coisas relacionadas com os gigantes, eles não também. São eles e o Smithsonian. Nunca respondem. Mas é interessante isso. Portanto, relativamente aos homens híbridos, nós já sabemos que é uma realidade. Também já foi no passado, porque havia estes seres, os sagitários, os seres alados, enfim, tudo isso já eram homens híbridos. Nada é por acaso.
O que é lenda, às vezes, pode ser verdade. Aliás, Exatamente. está-se a Na mitologia verificar encontramos muitos híbridos. exatamente imensos híbridos. Imenso. As Imensos híbridos. esfinges, enfim. Eu acho que a Agora machadada falando do transhumanismo. do O trans... seu livro também fala do transhumanismo. Porque é que acha que os arcontes desejam transformar os homens em super-homens através da tecnologia? não, eles não querem transformar, eles querem, digamos, robotizar o ser humano. Robotizar o ser humano, na sua opinião, é isso? Para quê? O objetivo final é criar seres vivos sintéticos. Isto é, têm sangue parecido com o nosso, têm a mobilidade que nós temos, com a inteligência artificial que adquirem constantemente das experiências que têm, serem iguais a nós. Para quê? Porque a espécie humana desapareça e então passa a haver seres vivos sintéticos que são como se fossem robôs, nós como robôs. Eu acho que penso que nós até somos um bocadinho robôs. Por Acha causa que somos da... escravos ainda? Sim, certamente. Porque a alteração genética que nos fizeram há cerca de 50 mil anos, no nosso código genético, tem informação que nós não sabemos, mas que aos poucos vai-se descobrindo para que é que serve. Ou seja, vamos despertando, é isso? Sim. Vamos despertando essa parte do código genético que neste momento está inativa. Ou pelo menos está em stand-by, é isso? Sim, mas ela serve para alguma coisa. Isto é, Claro, certamente que sim, servirá. eu até creio que nós podemos tornar-nos seres pluridimensionais através do nosso código genético. Eu acredito nisso. Com a mente, basta utilizar a mente. Só Sim. que nós não temos ainda o poder suficiente para o fazer. Assim, eu acredito que nós temos o poder, não temos ainda o conhecimento, se calhar, para aceder a esse poder. Exatamente, porque há Ou os muita gente. instrumentos. Pois, porque a maior parte das pessoas, vamos lá ver, que têm cursos disto, cursos daquilo, cursos daquilo outro, não percebem nada. Desculpe lá, mas essa é a realidade. Aprenda a fazer não sei o quê. Isso é tudo treta. Porque se alguém quer aprender a fazer alguma coisa, tem que ir ao Tibete, ter com um monge milenar, porque há lá monges milenares no Tibete. Eu Sim. sei porque eu vi. Há monges milenares no Tibete que ensinam, mas só ensinam a quem eles acham que devem de ensinar. Claro. Está a ver? Os eleitos. Exatamente. Em relação ao transhumanismo, voltando atrás, o Stephen Hawking avisou, em 2014, que o desenvolvimento da inteligência artificial poderá significar o fim da raça humana. Será um perigo quando ela decidir redesenhar-se para aumentar a sua capacidade. É o que já está a acontecer. O Elon Musk está a tratar disso, por uma parte. Depois há outra facção, não é? Pois, e depois temos o problema do Facebook. O Facebook tem uma inteligência, Do Facebook. o Facebook tem inteligência artificial, dizem eles que desligaram-na, porque estava a adquirir conhecimento e estava a censurar tudo. Está a ver? Sim. Eu ainda não tinha ouvido essa teoria, É. mas acho A que teoria é mesmo. O próprio Facebook lançou um comunicado há coisa de 2 anos, salvo erro. Foi para aí há 2 anos, a dizer que tinha sido desativada uma inteligência artificial porque estava a ultrapassar os limites daquilo que devia de ser. Foram eles que disseram. Eu li um comunicado disso. pois não fazia ideia. É. Pronto, e falando em inteligência artificial, no seu livro também refere-se a uma matriz universal aos arcontes e aos cubos. Nós já falámos um bocadinho sobre os cubos, mas pode-nos clarificar estas matérias explicando a relação entre esta matriz universal, os arcontes e os cubos. Ora bem, a matriz universal, digamos, imaginemos uma grelha no nosso universo, em que digamos, uma grelha é constituída por cubos, em que cada cubo contém mais outros cubos pequeninos e assim sucessivamente até nós, até chegarmos a nós. Nós somos um cubinho lá. Ou seja, nós somos um 0 e um 1, essa matriz. No seu conjunto, a matriz universal funciona como um supercomputador, um computador quântico.
E os arcontes podem roubar aí informação, porque eles estão num outro nível ou num outro universo que nós não sabemos e podem ir buscar a informação que consta na matriz e utilizá-la indevidamente. Não sei se dá para... Sim, dá para perceber. Aliás, aquilo que eu estudei com os maias, com o povo maia e da parte científica que os maias também dominavam, fala exatamente isso. Aliás, o cubo é considerado como um contentor. Sim. Um contentor de informação. Eu, por acaso, vou, digamos assim, eu vou muito... sou favorável em 90%, mas não em 100% dessa opinião. Ok. Porque eu acho que em vez de cubos devem ser em forma de ovo. Em forma de? Ovo. Ovo! Ok. E toda a informação está constituída em forma de ovo. Porque se reparar, todos os O ovo relatos... primordial, digamos. É isso? Exatamente. Todos os relatos que, tanto na física quântica, como os relatos de pessoas, como descobertas arqueológicas de períodos adâmicos e pré-adâmicos, aparece sempre o ovo, a representação do ovo e do ADN. Sim, o ovo primordial, etc. Sim. Nomeadamente aqui em Portugal temos um caso que foi descoberto no Algarve, que está no museu. Muito Portanto, interessante. tem a forma de um ovo e tem desenhado o símbolo do ADN. É a taporca também. É a taporca que encontraram lá numas escavações, também vários objetos pintados com o desenho de um ovo e por cima a hélice do ADN. Ok. Portanto, eram civilizações adâmicas e pré-adâmicas. Sim, Civilizações com mais de 100 mil anos. Eles descobriram agora o sítio mais profundo que pesquisaram até agora em Ataporca, atinge os 400 mil anos, que é muito, muito, muito anterior sim. às origens que dizem eles que a população veio da África. Não. É quase do Cada tempo, continente é quase do tempo em que os Anunnaki vieram para a Terra, não é? Sim, 400 e tal mil anos. 400 e tal mil anos, sim. E então, o que eu estava a dizer é que Do ovo. do ovo há várias civilizações em que isso é representado. Na Rússia, salvo erro, foi nos Urais, descobriram há pouco tempo numa caverna, que é onde estão, eles dizem que provavelmente serão Denisovent, que entre vários objetos, existem vários, dizem eles que são pingentes, como se fossem paculares, também em forma de ovo e também com o símbolo da hélice do ADN. A questão que eu ponho não é saber o que é a representação disso. Como é que eles sabiam, Sim. há 400 mil anos, que o nosso ADN tinha a forma de uma hélice? Então, se eram mais avançados, Não eram tinham homens da caverna. contactos com civilizações mais Exatamente. avançadas. Provavelmente ouviram alguma coisa e desenharam. É mais lógico que seja Agora, assim. o cubo, voltando ao cubo, o cubo tem realmente a função de contentor na sagrada geometria. Sim, Agora, sim. certamente ele se calhar é um contentor de informação, não é um gerador de vida, é um contentor de informação. De informação, por isso é que eu falei que funcionarmos como o nosso universo funciona, pode funcionar como um computador quântico. Em cada quadradinho, cada cubinho pequenino que somos nós, temos lá a nossa informação. Exatamente. Isso faz sentido para mim também, para aquilo que eu aprendi. Mas é engraçado que em relação à Terra já não é o cubo, é o duplo tetraedro. Uhum. Se Na revir, verdade, o tetraedro é o que representa realmente a Terra. a Terra é o duplo tetraedro, são dois, um por cima do outro invertidos. Que é E os voltando pontos. agora, diga. Diga. É que a gente entusiasma-se nesta conversa informal, porque também é uma conversa informal, eu entusiasmo-me imenso, porque há muita pergunta que eu lhe queria fazer, como é óbvio. Mas como temos também um tempo limitado, Sim. eu gostaria de lhe perguntar ainda é se acha que Portugal é um laboratório privilegiado para estas experiências. Eu acho que é, porque é o que eu estava a dizer há pouco. Nós temos...
há muita coisa que está relacionada. Nós temos que ter a mente suficientemente aberta para relacionarmos tudo. E há muita coisa, por algum motivo, se fala no Quinto Império. E há muita gente que não quer que Portugal tenha o Quinto Império. O Império não é como de país de conquistadores, nem nada disso. É evolução mental, evolução espiritual. Sim. Daí o caso da devoção ao Espírito Santo, especialmente a certas regiões aqui do continente e nos Açores. Sim, nos Açores, na Ilha Terceira. Portanto, é a evolução espiritual, o Quinto Império é a grande alavancagem que nós poderemos dar à humanidade no futuro. Assim espero. Espero estar vivo para ver isso. Por isso é que eles estão a tentar fazer o possível para que torpedear tudo e todos os que têm mente aberta, para que isso seja evitável. Essa é a minha opinião. Porque Ou seja, para não manifestarmos o Quinto Império, é isso? o nosso poder não de poder de armamento, nem de guerra, nem nada, mas o poder mental e espiritual que dignifique toda a humanidade. Que nós portugueses temos porque temos Nós também um temos. ADN especial, é isso? Ideal, exatamente. Nós somos descendentes diretos dos deuses. Eu não estou a brincar. É engraçado dizer isso, que eu tenho que interromper só para uma coisa, para as pessoas também compreenderem. Quando eu estava no México numa viagem, eu conheci um alemão descendente de nazis e eu disse, olha, eu sou de Portugal. Eu só depois é que vim a saber que ele era descendente de nazis e tinha ido para o México. E ele disse, Portugal, esse povo especial que tem uma alma e um ADN tão especial, porque os nazis consideravam que Portugal era um país à parte, porque diziam que nós éramos descendentes diretos dos deuses. É assim que pensa? Eu penso assim. Assim porque é que Portugal Há muita coisa que eu gostava de dizer, mas que não posso, só digo em privado. Então, mas diga. Não, há muita coisa que eu sei que não. Só em privado é que eu posso dizer, os meus amigos mais próximos sabem, mas eu não posso dizer. Não podemos dizer isso, revelar isso às pessoas. Não, porque não é porque as pessoas sejam burras, sejam ignorantes, não é nada disso que as pessoas. Não, mas não estão preparadas para ouvir. Os portugueses podem ser um povo, eu costumo dizer, o português pode ser um povo analfabeto, mas não é burro, tem uma inteligência acima do normal. Sim. Se vir em qualquer parte do mundo onde estejam portugueses, enrasca qualquer coisa. Exatamente. Portanto, nós temos essa capacidade que mais ninguém tem. Só que as pessoas não podem não estar preparadas para ouvir certas coisas. Claro. E ao ouvirem dizem assim, isto é treta, este gajo anda para aqui aldrabar com isto e não sei o que. Não sei. Sim, é melhor, há certas coisas que é melhor não revelar por enquanto. É melhor não dizer por enquanto, porque elas vão sair subliminarmente e as pessoas vão absorvê-las. Sim, é isso. A pouco e pouco chegaremos lá. Este canal já faz o seu trabalho nesse sentido. A pouco e pouco. Esperemos bem que sim. E relativamente à última pergunta, acha possível mudar o futuro? É possível se houver vontade de cada um de nós. Porque veja que neste momento os Illuminati, voltamos ao mesmo, estão em recessão. Eles vão perder a guerra. Claro, quanto mais pessoas despertarem, quanto mais pessoas houver que despertem, mais rápida será a mudança. E eles acabarão por, os arcantes acabarão por não ter, digamos, ninguém com quem se agarrar. Isto é, se as pessoas aos poucos despertarem, começarem a tomar interesse, lerem, pensarem, o essencial é pensar. Quando é transmitida informação, é pensar e pesquisar. Pesquisar sobretudo também. Este fulano disse isto, vamos lá ver o que há. Não é? Opa, não é nada disso. Não é nada não. É pesquisar, vamos lá ver se ele diz verdade ou mentira. Então vai-se pesquisando e umas coisas vão às outras. Eu quero é que as pessoas pesquisem e que avancem. Claro. Porque quanto mais pesquisarem, melhor para elas. E voltando a essa pesquisa, porquê é que Portugal, e não me respondeu à pergunta, porquê é que Portugal é um laboratório? Há muitas coisas que se passam aqui. Há de reparar
que nós, portugueses, as elites portuguesas, grande parte das elites portuguesas, foram chamadas para postos-chave em várias organizações mundiais. Tal e qual. Seja nas Nações Unidas, seja nas grandes empresas, seja na União Europeia, seja onde for. Foram chamadas as elites. Por quê? Porque é através das elites que eles têm o controle das coisas. E quando começarem a perder o controle, veem que não há nada a fazer. Portanto, aí é que estamos a tal situação que eu digo que vamos disputar aquilo que é a mensagem do Quinto Império. Agora que falou uma mensagem, estava-me a lembrar de uma mensagem do Fernando Pessoa, mas não é mensagem, é uma coisa que ele disse sobre os seres invisíveis que existem cá. O Fernando Pessoa escreveu sobre isso. Aliás, eu também Era um iluminado e um iniciado, não é? Sim, mas ele há uma carta que ele escreveu a um amigo que ele diz logo, que ele disse que não pertencia a nenhuma sociedade secreta, ele disse logo. Muito menos, como é que ele disse? Olha, não me recordo. Não me recordo, palavra de honra que não me recordo. E eu há bocado queria dizer outra coisa da Gil Tartar, só duas coisas para terminar. Sim, sim. Esta daqui então, o tempo termina da nossa entrevista, que já está mesmo a terminar, e eu queria acabar em bem. Com alguma informação que fosse mesmo extraordinária. Apesar de já falarmos de muitas coisas extraordinárias. Fernando Pessoa diz isto. Creio na existência, numa carta que escreveu um amigo, uma carta pessoal que escreveu um amigo, diz assim: creio na existência de mundos superiores ao nosso e de habitantes desses mundos, em experiências de diversos graus de espiritualidade, subtilizando até chegar ao ente supremo que presumivelmente criou este mundo. Pode ser que haja outros entes, igualmente supremos, que hajam criado outros universos e que esses universos coexistam com o nosso, interpenetradamente ou não. Dadas estas escalas de seres, não creio na comunicação direta com Deus, mas segundo a nossa afinação espiritual poderemos ir comunicando com seres cada vez mais altos. Escreveu ele, uma das partes é uma carta de 7 folhas que ele escreveu a um amigo. E agora, estávamos a falar da Gil Tartar, só vou terminar isto por causa dos Illuminati, de um padre, que é Gary Thomas, que tem um padre católico que está nos Estados Unidos, e ele diz assim em relação aos Illuminati, para as pessoas terem uma ideia. Às vezes, procedo aos rituais exorcistas. Ele tem poderes para praticar o exorcismo. Há pessoas que sobreviveram a abusos rituais satânicos. Os abusos em rituais satânicos são uma realidade. Estes rituais também são incrivelmente criminosos, ilegais e altamente secretos. Mas os cultos satânicos, onde estão envolvidos os Illuminati, são reais e têm uma função e, em alguns casos, existem já há centenas de anos. Utilizam as pessoas, eles abusam sexualmente de todas as pessoas, que por vezes morrem. Utilizam o culto de adoração como um meio de controle, selecionando pessoas para realizar sacrifícios humanos. Isso é real. Se vocês forem ao departamento da polícia local, eles dirão isso abertamente. Mas as forças de segurança lidam diariamente com este problema. Portanto, isto disse o padre Gary Thomas, nos Estados Unidos, numa entrevista que está disponível. É impressionante. Está disponível na internet. Esta entrevista, quem quiser, é uma entrevista de 2 horas. É espetacular o que o homem diz. E o professor José Garrido, e acha que poderá, pomos a hipótese de haver Illuminatis bons ou não? Não. Os Illuminatis não são bons. Senão o mundo não estaria no estado em que está. Não há Illuminatis bons nem maus. São todos marrés. Se alguém disser o contrário, isso é mentira. Muito é bem. Mentira. Porque veja, porque os Illuminati, agora só para acabar mesmo, Sim. os Illuminati não dizem que são Illuminati, é o primeiro ponto. Não dizem que são. Manifestam-se pelos gestos que praticam.
os gestos que fazem com as mãos, os objetos que utilizam, sejam colares, relógios, seja o que for, pela forma como falam e pelo modo como redigem. Mais nenhum. E algum Illuminati que pretenda sair do grupelho, que eu chamo de grupelho, que aquilo não merece outro nome, pode ter a certeza que tem os dias contados. Portanto, a partir daqui, tudo o que disserem o contrário, que há bons e há maus, isso é treta, isso é mentira. Ponto final. Essa é a minha opinião para aquilo que eu vi, que li e algumas coisas que eu sei, que não posso dizer. Muito bem. Professor José Garrido, foi um prazer enorme tê-lo novamente no nosso canal, a tratar de temas tão diferentes e tão interessantes, todos eles ligados aos arcontes. Espero também que os nossos espectadores tenham gostado desta abordagem dos arcontes, tenham ficado mais iluminados, mais esclarecidos e, claro, subscrevam o nosso canal, partilhem também esta entrevista do professor José Garrido, que eu tenho a certeza que vai fazer algum furor no meio das redes, no meio das vossas amizades e familiares e, sobretudo, porque é uma informação muito, muito interessante do investigador que já trabalhou com a NASA, de uma pessoa respeitada, de um homem, de um grande investigador e escritor e que trabalha e faz, tem o objetivo de ajudar, através do seu conhecimento, ajudar a humanidade, ajudar a sociedade. Muito obrigado, professor José Garrido, por mais uma entrevista. Tá, muito obrigado, sim, pelo uma próxima vez. Tá, muito obrigado, sim. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Adeus a todos, muito obrigado e uma excelente semana.